boa tarde. Assim, ó. É assim? Assim pode. Não pode ser assim, ó? Não, depende. Se você não estiver contaminado. Porque às vezes vai nessa, o negocinho assim, ó. Pá. Oi, gente, aí de casa. Meio. Quarta-feira, delícia começar quarta-feira pertinho de você. Sempre antes, né, Luquinha? O Falando Nisso tem uma mensagem para alimentar a sua alma e alimentar também o seu coração. Bora lá? Antes de falar do nosso assunto de hoje. Seguinte, não desista dos seus sonhos. Simplesmente não desista. Porque muitas vezes eles estão tão pertinho de acontecer, mas tão pertinho de acontecer do que você possa imaginar. Deus está só preparando você, então não desiste não. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, novas medidas para tentar conter o avanço do coronavírus e Palácio do Planalto vai pedir ao Congresso o reconhecimento de calamidade pública. Converse com a gente, participe do programa e tire suas dúvidas. E você aproveita para concorrer prêmios para você no Face, tem 2 super kits. Um com produtos da Tracta Polipet, Cooper e Otovip. E tem um outro super kit cheio de produtos do Café Brasileiro. Para você concorrer, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho no Facebook e torcer, tá bom? E ao vivo, quem participa aqui pelo telefone, concorre a 4 vales para o almoço muito gostoso no Restaurante Consciência. Fica no centro aqui de São José dos Campos. Fácil demais também, ligou, fez a perguntinha, você já participa. Lembrando que esses prêmios vão ser retirados lá para abril, tá bom, gente? Por causa do coronavírus, é um cuidado que a gente vai ter, não só com o pessoal aqui da Band, mas com você também aí de casa. Bora conversar então, porque hoje é dia de papo cabeça. Bom, além de ajudar na diminuição do estresse e ansiedade, a gente já ouviu falar muito em meditação, né, Luquinha? Será que a meditação ajuda? Ajudar a visualizar e realizar os seus sonhos. Você ficar pensando naquilo logo de manhã quando acorda, ou até mesmo antes de dormir. Será que isso ajuda a potencializar acontecer? Pois é. Hoje nós temos uma forma diferente de fazer o Falando Nisso. A partir de agora, até que a gente passe por essa pandemia que vai passar do coronavírus, o Falando Nisso, ele continua trazendo informação e orientação para você, mas de uma forma diferente, né, Luquinha? Os nossos entrevistados vão participar com a gente dos consultórios, escritórios, até mesmo de casa só. Pois é, como você disse no começo dos prêmios, uma forma de garantir a segurança, tanto dos nossos entrevistados quanto dos colaboradores da Band, mas a informação, o que é importante, vai chegar até você. E hoje nós estamos recebendo, que está aqui com a gente, está lá no consultório dela, a nossa linda e querida Rosina Camarota. Oi, Rosina, obrigada por estar com a gente aqui, minha linda. Muito obrigada, eu que agradeço, eu sou muito feliz de estar com vocês, embora estamos um pouquinho longe, mas estamos pertinho no coração. Muito perto, é isso que importa, o coração é mais perto. Rosina, antes da gente falar sobre a meditação, a visualização, de que forma que que os dois, tanto a visualização como a meditação, a gente vai aprender a meditar também, como é que isso pode ajudar a mudar a nossa vida? Nós fizemos uma enquete, né, Luquinha? Isso mesmo, vamos participar aí em casa? Então você pode acessar @Falando Nisso Band, vai aos nossos stories e responde. Você conhece os benefícios da meditação? Só 70% não conhece. Olha isso. Número alto, né? E você acha que meditação e visualização podem ajudar a realizar os sonhos? 39% diz que sim. Então vamos entender. Afinal de contas, Rosina, quando a gente fala assim em meditação, o que é a meditação? Perfeito. Vocês falaram muito bem, existe visualizar, existe o mindfulness e existe meditar. Embora nós falamos muito meditação para todas as técnicas, existe uma diferença. Visualizar é quando nós realmente fazemos foco, então entramos num estado de relaxamento mental e físico, aí o nosso cérebro produz mais ondas alfa, que nos coloca em um estado criativo, e nesse momento nós imaginamos o que nós desejamos. Então, é uma forma de colocar foco, ou seja, pensamentos e emoções, para nós criarmos essa realidade que nós desejamos. Sim? Isso é visualizar. Meditar já é um processo um pouquinho mais profundo. No meio temos o mindfulness, que é muito conhecido, que faz muito bem, que nos traz para o aqui e agora, né? Então são técnicas, às vezes de meditação guiada também, que nos trazem para o aqui e agora. E quando nós falamos em meditação propriamente dito, nós estamos falando de transcender a mente e chegar no ser, chegar na nossa essência. Então isso requer um pouquinho mais de prática, algumas outras técnicas, chegamos de verdade no silêncio interior, mas sem
a loucura de parar os pensamentos. Isso não é real, não é verdade, não é possível. Mas sim vamos cair em um gap entre um pensamento e outro, onde vemos todos os benefícios que a meditação nos traz. Ok. Tanto Rosina, desculpa interromper, que estão chegando algumas perguntinhas aqui, né, Luquinha? Pois é, nosso querido quer saber o seguinte, como fazer a meditação? A gente quer saber, Rosina, se você tem que estar num lugar em silêncio, precisa estar em casa, tem que ser de manhã ou de noite. Bom, para começar, o mais importante é que não seja uma tortura. Então, provavelmente, nós vamos precisar de um lugar um pouco mais calmo, onde nós possamos nos recolher. Basicamente, o que você precisa para meditar é fechar os olhos e ficar quietinho. Às vezes as pessoas preferem meditar sentadas, às vezes tem as posturas próprias da meditação. Eu, por exemplo, comecei meditando deitada e está tudo bem, não tem problema. Então, o que precisamos é simplesmente um momento de serenidade. Às vezes a música ajuda um pouquinho ou as meditações guiadas também. Ok. Tem muita gente aqui pedindo dicas para não dormir durante a meditação. Porque tem gente que fala assim, eu começo a fazer e durmo, Luquinha. Mas às vezes é até bom, né? Só que a pessoa engata aí num sono gostoso, né? Mas agora a gente para um pouquinho nosso assunto, pode continuar participando para ficar bem informado com as notícias da redação. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, confirmou hoje que está com o coronavírus. Ele aguarda exame de contraprova que será realizado pela Fiocruz. Já o presidente Bolsonaro disse na sua rede social que o exame de contraprova para o coronavírus dele deu negativo. Ele ainda deve fazer um terceiro exame por recomendação do Ministério da Saúde. Em todo o país, nós já temos aí 367 casos confirmados, outros 8.819 suspeitos. Aqui na região, primeiro caso foi confirmado perto da hora do almoço e nós vamos saber os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Que cidade que foi confirmado esse caso? O primeiro caso confirmado foi em São José dos Campos. Solange, boa tarde para você, para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. O registro foi feito pela Vigilância Epidemiológica da cidade. A paciente de 21 anos foi atendida em um hospital privado de São José no dia 12 de março. Ela apresentava os sintomas leves e gripe e não foi internada. Ela segue bem e está em quarentena dentro de casa. Todas as pessoas que tiveram contato com a jovem também passaram a ser monitoradas a partir de agora. Em entrevista exclusiva à Rádio Band Vale FM, entrevista exclusiva também ao repórter Jesse Nascimento durante o Jornal do Meio-Dia, nós conversamos com o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Ele informou que essa paciente de 21 anos, Solange, ela teve o contágio comunitário, portanto não teve contato com ninguém que viajou aos Estados Unidos, à América do Norte, tanto à Europa ou à Ásia, que é o epicentro da pandemia do coronavírus. Mas só os casos suspeitos também aumentaram bastante. Já são 149 na região metropolitana do Vale do Paraíba. Vamos acompanhar os números. São José dos Campos tem um caso confirmado e outros 20 que são suspeitos. Ubatuba, no litoral norte paulista, com 5 casos suspeitos. Caçapava, com 7. Cruzeiro, com 4 casos. Caraguatatuba, com 9 casos suspeitos. São Sebastião, com 2 casos. Pindamonhangaba, 14. Taubaté. Essa é uma das cidades que preocupa a Secretaria de Estado da Saúde, com 46 casos suspeitos e 4 que já foram descartados pelo Instituto Adolfo Lutz na capital paulista. Campos Jordão com 0 casos suspeitos de coronavírus, Ilhabela com 10, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá, na região do Vale Histórico, com 1 caso suspeito cada, Solange. Os números são 82% maiores do que ontem, Sol. Pois é, está aumentando bastante, toda a preocupação. Assim, precaução é uma coisa, pânico é outra coisa. 2 P's completamente diferentes, né? E o Palácio do Planalto informou que vai pedir ao Congresso o reconhecimento de estado de calamidade pública no país. Explica pra gente, Israel. É isso mesmo, Solange. De acordo com as informações da assessoria de imprensa e também do ministro Otávio do Rego Barros, se for reconhecido o estado de calamidade, o governo federal não precisará cumprir a meta fiscal. Essas e outras informações a gente confere agora na reportagem de Alex Guzmão.
O estado de calamidade pública autoriza o governo a remanejar recursos sem precisar cumprir limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque será preciso aumentar gastos com a saúde para combater o novo coronavírus. E vale também para a adoção de medidas econômicas em socorro às empresas e que evitem aumento do desemprego. O estado de calamidade pública valerá até o dia 31 de dezembro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declararam apoio a essa medida. Antes, a Câmara aprovou 3 projetos para ajudar no combate à Covid-19. Isso inclui proibir a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene. Outra medida autoriza gestores do SUS a usar saldos de verbas não utilizadas na área da saúde e utilizá-los contra o coronavírus. O terceiro projeto permite a venda de álcool em gel em embalagens maiores. Nesta sessão, os deputados mantiveram distância uns dos outros e usaram bastante álcool em gel. O presidente Jair Bolsonaro informou que na noite desta quarta vai conceder uma entrevista coletiva ao lado dos chefes do Legislativo e do Judiciário. O assunto será a mobilização contra a pandemia do coronavírus. Reunião que deve acontecer a partir das 8 horas da noite. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país vai fechar a fronteira com a Venezuela no estado de Roraima por causa da pandemia do coronavírus. Um fechamento parcial, viu, Luquinha? Porque o comércio continua aí trafegando normalmente. Uma portaria com os detalhes foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Perfeito. Só antes de conversar sobre as estradas com Israel, vou até pedir licencinha. Claro, Luquinha. Olha que interessante essa pergunta da querida. Eu acho excelente porque realmente a mídia às vezes confunde com os nomes, né? Ela diz que tem 68 anos, quer saber sobre os vírus. São 3. Olha que interessante que ela fala. Coronavírus, novo coronavírus e Covid-19. Minha linda, você escuta o repórter falando, fica confusa, quer saber qual é o pior? Na verdade, não são 3. É um só com 3 nomes diferentes. É que o vírus coronavírus já existe desde 1960. Tem até estudos que falam de 1935. Só que, na verdade, este tipo de coronavírus é novo. Então, parte da mídia fala novo coronavírus. E Covid é uma sigla para Coronavírus 19. Coronavirus 19, em inglês. E esse 19, na verdade, é por causa do ano que foi descoberto. Então, Coronavirus Disease, doença de coronavírus 19. Acho que dá para entender, né? Mas perfeito, é tudo a mesma coisa e realmente a gente acaba confundindo. Eu tive já essa dúvida também. No meu Instagram perguntaram isso para mim hoje também. É tudo a mesma porcaria. Excelente esclarecimento, Luquinha. Perfeito. Vamos falar sobre as estradas agora com o Israel? Israel, vamos começar pela Dutra? Vamos sim, Lucas. Muitos problemas para quem segue em direção a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra. Está com lentidão devido a obras em São José dos Campos. Está parando ali no quilômetro 140, em frente à portaria da GM. Onde está o congestionamento é já no quilômetro 132, portanto, é entre Caçapava e São José dos Campos. São de 8 a 9 quilômetros de lentidão, motivados por excesso de veículos, tem homens-bandeira na pista. O Ministério da Saúde já pediu para evitar aglomerações, principalmente na Dutra, quando tem acidente, mas parece que não funcionou. Agora tem 8 quilômetros de lentidão na Dutra, sentido São Paulo, e sem nenhum ponto de lentidão, sentido Rio de Janeiro. Na rodovia dos Tamoios, boas as condições de viagem nesse momento. O motorista faz bom percurso, tanto em direção ao litoral norte, quanto em direção à região do Vale do Paraíba. Lucas. Valeu, Céu. Olha, o tempo tá bom mesmo, a gente viu esse céu aberto, né, o céu aberto, mas tem previsão de chuva agora à tarde. Não só aqui em São José, mas para todo o litoral também. Em Monteiro Lobato, máxima de 23 graus, previsão de chuva. O mesmo acontece, como eu falei, aqui em São José, em Canas e em Pindamonhangaba. Todas essas 3 cidades com as máximas de 29 graus. No litoral, máximas de 30. Em Ubatuba e Caraguatatuba, também com previsão de chuva. O mesmo acontece em São Sebastião. E a gente percebe que para sábado e domingo, o tempo mais fechado, instável também, com máximas de 29 e 30 graus. No próximo bloco, a gente comenta sobre a China, que autorizou o teste da vacina contra o coronavírus em humanos. É daqui a pouquinho também mais detalhes. E no próximo bloco também tem dicas da Vale Infusões. Olá, o meu nome é Helenice e a gente vai conversar um pouquinho a respeito da importância de você ter sempre suas mãos limpas.